O senador Flávio Bolsonaro se envolveu em mais uma polêmica. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ele falou e vou analisar juridicamente se o que ele falou tem razão ou não. E é claro, eu vou fundamentar minha opinião com as leis e decisões, mostrando inclusive o que doutrinadores dizem a respeito. Eu sou Thales Mensur, seu advogado, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Alguns militares foram presos essa semana por supostamente terem planejado tirar a vida do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro criticou essas prisões, dizendo que apenas cogitar cometer um crime não deveria ser punido. Mas será que ele está correto? Primeiramente, vamos assistir o depoimento do senador. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime, para ser tentado, em algum momento da sua execução, tem que ter havido algum fato que impediu os agentes de darem continuidade ao plano deles, de concretizar esse crime. O que não aconteceu também nesse suposto plano de assassinato de autoridades. Ou seja, não há nem crime, mais um episódio que não há crime. E não só é aberto inquérito pela Polícia Federal, como encomendado na PGR, é oferecida a denúncia para a pessoa que supostamente é a vítima desse plano de assassinato, Alexandre de Moraes. Quer dizer, não poderia, mais uma vez, ele está tomando decisão no inquérito ou num processo como esse, e que se foda, desculpa a expressão, mas é para ficar puto, porque isso acontece reiteradamente, não tem a quem recorrer, eu fico aqui angustiado. Certo, agora eu vou te explicar sobre as fases de um crime e você vai me dizer se Flávio Bolsonaro está correto no que ele disse ou não. Vamos lá. Um crime possui 4 fases de desenvolvimento: a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Calma, eu vou te explicar sobre cada uma delas. A cogitação é o momento em que a pessoa idealiza mentalmente o crime. Ainda não há qualquer ato externo ou preparatório. Trata-se apenas de um pensamento interno. Por exemplo, o rapaz está assistindo um filme de assalto ao banco, vê o plano dos bandidos e pensa: poxa, tá aí, talvez eu devesse fazer isso. Foi só um pensamento. Esse pensamento é punível? Não. O direito penal brasileiro não pune mera cogitação. Cogitar alguma coisa não gera qualquer tipo de dano ou um perigo concreto. Por isso não faz sentido punir. Além disso, a punição de meros pensamentos viola princípios fundamentais do direito, como por exemplo a liberdade de consciência. Segunda fase, a preparação. Na preparação, o indivíduo começa a adotar algumas medidas para executar o crime, como por exemplo comprar materiais, elaborar alguns planos. A preparação é punível? Em regra, não. Atos preparatórios isoladamente não são puníveis, exceto quando eles por si só constituírem crimes. É o caso, por exemplo, do porte ilegal de arma de fogo. Alguns juristas consideram isso como uma preparação de algum crime. Então, nesses casos em específico, é punível, mas em regra, preparação não é punível também. Terceira fase, execução. Agora sim. Na execução, o indivíduo começa a praticar atos relacionados ao crime. Ele coloca em prática o plano dele. Por exemplo, o rapaz que assistiu o filme de assalto ao banco. Ele planejou, até aí tudo bem. Comprou o material e fez o plano, tudo bem, não punível. Mas então ele começa a colocar o plano em prática. Ele invade o banco, dá tiro pra cima, rende todo mundo e pede para que os funcionários coloquem o dinheiro na sacola. Ele teve o ato externo. Ele praticou o crime. A execução é punível? É claro que é. Nesse momento houve o perigo concreto. O bem jurídico foi afetado. Importante, não importa se o bandido vai conseguir ou não vai conseguir realizar suas intenções. O mero ato dele tentar já configura crime na maioria dos tipos. Se ele vai conseguir ou não, problema dele. Quarta fase, consumação. A consumação acontece quando o objetivo do criminoso é alcançado. Nesse momento temos a fase do crime perfeito. É o caso, por exemplo, do rapaz que consegue sair do banco com o dinheiro roubado. Ele cogitou, planejou, executou e conseguiu alcançar o objetivo que ele planejava. E então, a consumação é punível? É claro que é. Se até a fase anterior era punível, imagina a consumação. Então a consumação é sim punível em todos os casos. E então, quando o crime começa a existir? Para a lei brasileira, um crime é considerado existente quando ele chega na fase de execução.
com exceções de alguns casos específicos, como eu falei. Isso acontece porque é nessa fase onde há realmente um perigo concreto. Até esse momento, o simples fato da pessoa estar cogitando cometer um crime não é um perigo realmente verdadeiro que as pessoas precisam se preocupar. Imagine se o Estado punisse todo mundo que apenas cogitasse cometer um crime. Todo mundo que viu um celular abandonado e pensou, e se? Todo mundo que no acesso de raiva pensar, e se eu terminar com a vida desse cara? Não haveria cadeia para tanta gente. O artigo 31 do Código Penal diz que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Se a pessoa ainda está pensando, planejando roubar um banco, ainda não há um perigo concreto de que isso aconteça. Agora, quando ele começa a colocar em prática o plano, esse perigo existe. Essa questão é muito clara a todos os juristas do país. E é muito fácil encontrar ensinamentos como o do ilustre doutrinador André Stefan, que diz em seu livro Direito Penal, Parte Especial, que um elemento de fato típico é a conduta, que presume exteriorização do pensamento. Enquanto a ideia criminosa não ultrapassar a esfera mental, por pior que seja, não se poderá censurar criminalmente o ato. Se uma pessoa, em momento de ira, desejar conscientemente matar seu desafeto, mas nada faz nesse sentido, acalmando-se depois, para o direito penal, a ideação será considerada irrelevante. Pode-se falar, obviamente, em reprovar o ato do ponto de vista moral ou religioso, nunca, porém, à luz do direito penal. Os atos preparatórios verificam-se quando a ideia transborda a esfera mental e se materializa por meio de condutas voltadas ao cometimento do crime. Este, portanto, sai da mente do sujeito, que começa a exteriorizar condutas tendentes à sua futura execução. Nessa etapa, como regra, o direito penal não atua. Atos considerados meramente preparatórios não são punidos criminalmente. Assim, o sujeito que pretende matar seu inimigo, cogitação, e possuir o porte de arma de fogo, apoderando-se do instrumento bélico, preparação, e em seguida desloca-se até as proximidades da residência da vítima, sendo surpreendido pela polícia, antes de sacar sua arma ou mesmo encontrar-se com a vítima visada, não comete crime algum. Então, se o crime não chegou na fase de execução, ele sequer existe, com exceção de alguns raros crimes específicos. Agora que eu te expliquei sobre as fases do crime, me diga você, Flávio Bolsonaro estava correto em sua fala? Comente aqui embaixo. Se você quiser mais conteúdos como esse, acesse meu site na descrição. Também considere fazer a gentileza de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até logo!